você. Era pra ter aparecido do seu lado, Fernanda, só que eu apertei um botão aqui que não podia. Só que ninguém me avisou, gente. Tinha que ter me avisado. Boa tarde, minha amiga. Eu fui nesse Parque Três Pescadores e eu amei, viu? Foi bem legal. Eu achei lá sensacional. Eu até falei que quem é católico tem que ir. É como se fosse a Disneylândia dos católicos, gente. Você vai lá, você se emociona. Você faz o passeio da barca, onde acharam a imagem de Nossa Senhora. É lindo. Eles fazem toda a história. Eu amei. E também conversando com o Leandro, ele ficou bem emocionado de conhecer esses animaizinhos de maus tratos que foram resgatados. É um lugar mágico, é de fé, é um lugar maravilhoso. Eu super recomendo para você em casa um passeio bacana em Aparecida. Bem legal, tá bem bonito lá. Boa tarde para você, que bom ter vocês aqui com a gente. Que delícia poder fazer companhia para você nesse começo de tarde. O programa de hoje está excelente, gente, está muito legal. Volta às aulas, adaptação das crianças, dos adolescentes. A gente vai pensar como você, papai e mamãe, podem realmente ajudar os seus filhos, ou até mesmo você, vovô, vovó, aos seus netos, a voltarem aí nessa rotina que a gente sabe que não é fácil. A gente pode ter peninha não deles, tá, gente? Porque a gente passou por isso e foi bom pra gente, não foi? Então tem que acordar cedinho, tem que estudar, tem que fazer tudo para crescer e se desenvolver, com certeza. Hoje no programa também tem muita informação e notícia para você. O Falando Nisso Band está no ar. Atividade física trata dores crônicas. Dor crônica é toda dor que persiste por mais de 3 meses. No Brasil, 37% dos adultos com mais de 50 anos sofrem com esse quadro, de acordo com o Ministério da Saúde. Segundo os médicos, é importante não negligenciar as dores e buscar logo um tratamento. Hoje no programa vamos falar sobre a volta às aulas e a necessidade de uma educação individualizada para as crianças. Tem os destaques da web e as notícias regionais direto da Band Vale FM. Quarta-feira, dia 29 de janeiro, o Falando Nisso começou. E tem mensagem para você, para a gente começar a nossa tarde aí juntinho, refletindo. Essa é para você que convive com alguém que é egoísta, alguém que é chato mesmo, sabe? Alguém que às vezes te cobra muito. Não tente revidar essa pessoa na mesma moeda de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque ser assim não é ser você. Então, mantenha tudo que você tem de bom. Por mais que a pessoa do seu lado tá ali te provocando, né? Não tá sendo uma companhia agradável. Não se piore por conta de alguém. Não aceite isso na sua vida. Seja sempre o seu melhor. Ah, mas eu sou o meu melhor e ciclano não reconhece, ou não revida o meu sorriso, ou da maneira que deveria. Não tem problema. Cada um toma conta de si. Tome conta de você. Seja sempre a sua melhor versão. Para todo mundo, a pessoa merecendo ou não. Porque no fim das contas, gente, uma coisa que eu tenho aprendido. Todo mundo, de alguma forma, tem Deus dentro de si. Então a gente tem que respeitar, nem que seja um tiquinho de Deus a pessoa tem. A gente tem que respeitar esse sagrado, que a gente ama tanto, tá bom? É uma sabedoria que a gente vai tentando desenvolver com a vida, espero que você embarque nisso também. Tem prêmios para você, já estou com o meu Instagram aqui para vocês, no nosso Falando Nisso Band, no Instagram, que são esses prêmios, né, Gustavo? Exatamente, Lucas Sanseverino, muito boa tarde para você, todo Boa mundo tarde. que acompanha a gente no Falando Nisso, que está aparecendo aí na tela o nosso Instagram, que você pode participar dos nossos sorteios, tem um kit lindo da Polipet com um monte de produtinhos nessa cesta muito bonita para você e para o seu pet, tem também um kit de escova elétrica, presente especial do Ortovip, cheio de produtinhos de higiene bucal e uma escova elétrica, e também tem uma mala para você viajar tranquilo junto com a Sicredi, né, Sanseverino? Isso mesmo, meu querido, é o seguinte, vamos lembrar pro pessoal de casa, Gustavo, que já é sexta-feira agora o sorteio dos 3 kits aqui que a gente está trazendo para vocês. Na fotinho que a gente mostrou passo a passo para você conseguir então participar do sorteio, ganhou, foi sorteado, parabéns, você precisa vir aqui na Band,
para retirar o seu kit aqui em São José dos Campos, no Colina Shopping. Tem uma perguntinha da enquete, eu quero todo mundo participando. Olha só, se as crianças estão nos assistindo, pega o celular da mamãe, do papai, do vovô ou da vovó e responda pra gente também, tá bom? Qual que é a perguntinha pro pessoal se envolver hoje no assunto, Gustavo? Perguntinha pro pessoal responder no 12997167989, que é o nosso WhatsApp, é a seguinte: sua criança ou adolescente tem dificuldade nos estudos? Hashtag sim ou hashtag não. Olha, é bem interessante a gente responder, até para entender um pouquinho da situação de você em casa e tirar uma porcentagem disso, tá? 12997167989. Claro que temos aqui o quê? Convites do Cinemark para você, até para levar de repente sua criança para passear um pouquinho, depois dessa primeira semana de adaptação nas escolas, né? No volta às aulas. Então você manda uma fotinho do seu neto, da sua filha, de uniforme. Imagina que legal ver o seu filho com uniforme. Acabou de chegar em casa, tira uma foto. Ou você também tirou alguma foto, não precisa ser agora não, durante essa semana, porque voltou às aulas, pode mandar pra gente. Ou perguntinhas, algumas dicas, pode mandar, porque volta às aulas, a adaptação, gente, com horários, tarefas, realmente tudo isso pode ser um problema para que as crianças também se adaptem e os pais. Hoje no programa a gente vai entender como ajudar os seus filhos ou netos a terem um ano letivo de aprendizado, sem estresse, na melhor maneira possível, mais tranquilo. Nossa convidada de hoje entende tudo do assunto. Ela é educadora, professora, Raíris Faete, vai ajudar a gente também a trazer essas informações. Que bom ter você aqui, Raíris. Eu que agradeço Boa o tarde. convite, Lucas. Muito obrigada. Boa tarde para você, boa tarde para o pessoal de casa também. Eu tenho muito orgulho de trazer você aqui ao programa e fizemos esse convite para a Raíris, porque em toda a história dela de educadora, ela tem muita coisa legal para acrescentar aqui para a gente. E porque você é professora e como a gente precisa valorizar os nossos professores, como eles são instrumentos do bem na nossa vida, sabe? Então fique muito à vontade para passar todo o seu conhecimento. Seremos como seus alunos agora para aprender com você. Pode ser? Que legal, Lucas, com certeza, pode sim. Vamos comentar um pouquinho a sua história? Vamos. Bom, eu sou professora de matemática e física, né? Vim para São José dos Campos para dar aula num grande sistema de ensino. O sistema coletivo é muito bacana, né? Muito legal. São vários recursos, tecnologias que dá para serem utilizadas, adaptadas. Porém, o meu coração sempre foi ali do ensino individual, de dar uma atenção especial para cada aluno, igual estou fazendo com você aqui. Ah, que bom! Eu fiz aula de reforço já quando era criança. Eu estou tentando lembrar do que foi a matéria. Não sei se meu pai e minha mãe estão assistindo, podem me lembrar. Eu acho que foi de inglês, que eu não sabia nada, era difícil aprender, mas tinha mais uma lá também. E como foi importante essa aula, a gente conhece mais como aula de reforço. Isso, exato. Né? Exato. E o meu coração sempre foi ali, porque eu conseguia acessar na individualidade e nas circunstâncias, na sua totalidade, a vida de cada aluno. Sim. Eu acho que a gente tem que sempre ter em mente, o professor, né? É que nós não educamos pelo conteúdo, nós educamos pela nossa personalidade. E quando nós estamos com esse contato ali pertinho do aluno, diferente de uma turma com grandes número de alunos, né, a gente consegue uma efetividade, tanto do aprendizado, quanto do hábito do estudo, da motivação. E era aí, eu me realizei e decidi que era nesse nicho que eu gostaria de trabalhar. Que legal, né, gente? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Quando é necessário um aluno, né, e buscar esse artifício, essa ajuda de uma aula de reforço, essa educação individualizada, tá? Essa readaptação de volta às aulas, pensar um pouquinho nisso, dicas importantes e práticas para ser mais fácil e menos traumático, porque a criança estava acordando mais tarde, né, tendo aquele momento mais de diversão e agora precisa voltar a focar nos estudos. Como ajudar os pais também nessa situação? Exato, legal, Lucas. Bom, o primeiro ponto que serve para ambos, né, tanto para o aluno quanto para o pai, é a organização, né? Então, ter uma rotina bem estabelecida, isso é substancial para a paz em casa e para a cabecinha do aluno também nesse volta às aulas, né? O segundo ponto são os combinados. É muito legal estabelecer combinados. Eu gostei quando você começou o programa sugerindo que ao final dessa semana de volta às aulas, né, o convite aí para o Cinemark. Achei incrível, é isso. Vamos acordar todos os dias às 6 horas, sem atraso, sem confusões. Vamos, então foi feito o combinado. Se o combinado for
for cumprido, o pai, a mãe vai levar o seu filho até o cinema no final de semana, né? Então, esses combinados são super importantes. E acredito que o terceiro ponto é entender que todos estão se adaptando a uma nova rotina. Então, não ser rígido, ser flexível, né? Ser flexível e ter caridade com os filhos, que vai sofrer um pouquinho ali no início, né? Mas ter paciência é super importante. As coisas, elas não vão se encaixar da noite para o dia, né? Numa nova rotina. Então, é importante a paciência. Eu estava pensando aqui, quando você falava, tem muitas crianças que têm uma dificuldade para acordar. Isso. E parecem que de manhã elas demoram para... Muito adulto também é assim, né, gente? Você dá bom dia para a pessoa nem responde direito. Ou está em outro mundo, né? Mas vamos focar nas crianças hoje, né? Hoje vamos falar delas. Que fica aquela coisa meio que não acorda e vai para a escola meio empurrado, aí chega lá tem que aprender. Tem o que fazer para estimular? Porque muitos pais até preferem colocar as crianças para estudarem à tarde e até adolescentes passam por isso também. Sim. Só que às vezes não tem na grade não cabe na escola, então tem que ser de manhã. Como que faz para os pais que têm essa dificuldade com a criança, que é mais sonolenta pela manhã? Legal, Lucas, super importante a sua pergunta. Eu acredito que o problema de acordar cedo, ele reside no fato do problema de dormir tarde. Então, não ter a rotina do sono bem estabelecida no dia anterior. Então, os estímulos, as telas, né, que é tão falado hoje em dia, então ir tirando ali 2 horas, 3 horas antes da criança ir dormir, fazer atividades lúdicas que não envolvam essa exposição à tela, o jantar ser um pouquinho também com uma antecedência de 2 horas antes da criança ir dormir, para não dormir com a barriguinha tão cheia, porque daí a criança tem um sono que não rende, né, e ela vai acordar cansada e não vai querer acordar no horário. Sim. Então, ter essa rotina de sono bem estabelecida no dia anterior é super importante. Perfeito. Essas adaptações que são importantes, que a gente conversa hoje durante o programa, junto com a Raíris, que é professora educadora. Vou passar o contato do Instagram, até para você em casa. O que é legal do Instagram da Raíris, gente? Ela sempre traz, através desse curso que ela criou, e a gente conversa hoje também para explicar para vocês, dicas para o dia a dia, como ela está fazendo aqui agora. Então você pode seguir, tá bom? Curso, ponto, aí é o nome da Raíris, tá bom? É Raíris, não tem um acento, porque no Instagram não precisa pôr, mas também na vida real não usa também, né? E Faete com 2 T's, tá bom? Curso.Raíris Faete. Para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, a gente super indica, e a partir de agora, durante esse ano, a gente vai ter a presença dela aqui, porque a gente entendeu, Raíris, que muito do nosso público é um público que tem filhos e netos que estão na escola, são adolescentes que estão se preparando para o vestibular, e a gente quer, durante todo esse ano, focar na educação, que é tão importante, e que bacana que você topou com a gente esse desafio também. A gente para um pouquinho nossa conversa, manda fotinho da sua criança, do seu filho indo estudar, vai concorrer, então, um par de convites para o Cinemark, mas agora conversar com o Guilherme Ferraz, direto lá do litoral, porque o IMET lançou um alerta de chuvas intensas na região, isso no Vale do Paraíba e também no litoral norte. Guilherme, comenta um pouquinho pra gente, quando é que começa então? Esse alerta já é para hoje? Fala, Lucas. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando Falando Nisso. Já começou, Lucas. O alerta é desde a manhã de hoje até o meio da manhã da próxima sexta-feira, dia 31. Então, essa condição aí de temporal, possíveis temporais, vai até, por enquanto, a próxima sexta-feira. O comunicado do IMET, Lucas, alerta para possíveis chuvas muito intensas, chuvas fortes de até 100 milímetros por dia, o que é muita água em um curto espaço de tempo. Esse alerta também chama a atenção para a possibilidade de ventos muito fortes de até 100 km por hora. Então, claro, em casos desses possíveis temporais, nós devemos evitar locais de risco, como margens de rios e encostas de morros, além também de evitar ficarmos embaixo de árvores, isso não é recomendado, e também devemos nos afastar de redes elétricas. Existe a possibilidade, pessoal, durante esses dias com as fortes chuvas, de corte de energia elétrica, alagamentos, queda de galho de árvores e também descargas elétricas. Nós devemos então procurar, durante esses temporais, locais seguros e, em casos de emergência, devemos então chamar a Polícia Civil, a Defesa Civil, através do telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros através do... Vamos lá, esse tempo cego aqui também, Lucão. O Corpo de Bombeiros através do telefone 193. Inclusive, a cidade do estado de São Paulo que mais registrou chuva nas últimas 12 horas
é daqui da nossa região, é São José do Barreiro. A cidade registrou 63 milímetros de chuva nas últimas 12 horas, segundo a Defesa Civil. Lucas e todo mundo que está acompanhando Falando Nisso nessa tarde de quarta-feira, o tempo aqui no litoral norte está variando, com muitas nuvens no céu. Esse sol bonito que está aparecendo aqui agora vai e volta, desde de manhã lá em Caraguatatuba, essa era a condição, e aqui em São Sebastião também. E claro, esse sol muito forte que chega, né, a gente precisar realmente passar um protetor solar, faz com que a gente fique atento, principalmente naquele momento final da tarde, final do dia, que é quando as típicas tempestades de verão costumam chegar com muita força, então muita água num curto espaço de tempo, o que, claro, aumenta o risco de ocorrências como as enchentes, como os alagamentos. Então a população, Lucas, deve ficar muito atenta e, em caso de emergência, acionar então as autoridades. Lucas, volto com você. Obrigado pelas dicas, viu, Guilherme? Realmente a gente precisa. E os trovões que a gente sempre reforça aqui, porque a nossa região tem muito trovão. Eu não lembro em que posição de ranking, não sei se chega a ser a primeira cidade aqui em São José dos Campos, de quantidade de trovão que cai. Então, deu esse sinal dessa chuva, o céu está muito preto, carregado, precisa se abrigar em algum lugar, esperar a chuva passar para depois sair de casa. Obrigado pelas informações e bom trabalho para você. Rapidinho a gente vai para o intervalo, não sai daí, para responder as suas perguntinhas e mostrar a sua participação também. Fica aí. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluto. 1h17, olha as nuvens se acumulando aí em São José dos Campos, bairro do Aquários. Gente, é verdade, hein? Vai cair forte essa chuva depois. Aliás, tem previsão de chuva realmente, começando lá para as 5 da tarde, tá bom? Chuva forte, hoje máxima de 28, neste momento 27 graus. Aliás, durante toda a semana será assim, inclusive fim de semana. A gente vai adaptando para vocês, aí vai também mostrando para vocês aí durante a semana, se vai manter esse tempo sem sol aqui em São José. Mas olha como está carregado, chuva forte que vem por aí. Deixa eu fazer um convite para você que mora aqui em São José dos Campos, ou também vai passear em Caraguatatuba. Vambora verãozar? É isso mesmo, começou a estação do preço baixo no açaí atacadista. É o verão, tem tudo a ver, na verdade, com açaí, né, gente? Que é o melhor lugar para quem vai curtir, viajar, ou abastecer o seu comércio, ou a despensa também do seu lar. Olha, é um verão de preços baixos para você economizar. No Açaí, você encontra uma loja completa de bebidas, congelados, carnes, hortifruti, tem mercearia, bazar, produtos de higiene, limpeza e muito mais. É a qualidade e a variedade que você já conhece, com os preços mais baixos da estação e muita facilidade de pagamento no Pix, cartões de débito, crédito, vale alimentação, parcelamento, no cartão Passaí, além dos descontos exclusivos no aplicativo Meu Açaí, que vale muito a pena baixar mesmo, viu, gente? Tá esperando o quê? Vamos embora para o Açaí, mais perto de você, verãozar a estação do preço baixo no Açaí. A gente volta então agora com a nossa enquete do dia. Gustavo, essa pergunta é interessante para a gente conhecer o pessoal de casa, não é?
Exatamente, Lucas. O pessoal de casa pode participar do Falando Nisso pelo WhatsApp, que é o 12 99716 7989, respondendo a seguinte perguntinha: sua criança ou adolescente tem dificuldade nos estudos? Hashtag sim ou hashtag não. Lembrando, você participa pelo nosso WhatsApp, então, e também manda perguntinhas e fotinhos. Eu queria muito ver foto das crianças, não sei se está chegando fotinho ou não, mas de uniforme, ou estudando, até mesmo fazendo alguma atividade. Para quem participar com a gente e mandar perguntas para a nossa convidada, você coloca a hashtag Falando Nisso, como está aqui, ó, Falando Nisso. Tudo juntinho, tá vendo? Ó? Aí você manda assim pra gente, você concorre um par de convites para o Cinemark, tá bom? Para você ir no cinema mais pertinho aí de você. Vamos voltar a conversar sobre essa questão da gente colocar os nossos, né, filhos ou também sobrinhos e netos no trilho para voltar a estudar e ter um ano muito bom. A Raíris é professora educadora, entende tudo do assunto e está respondendo as nossas perguntinhas. Agora, para você ter uma perguntinha direto do Açaí junto com o Gustavo. Vamos lá. Volta às aulas chegando, eu tava aqui com a Rita conversando no Açaí Colinas, que falou que tá com os filhão ali naquele momento de compra de materiais, né? Filho é um bom aluno? Muito bom aluno. Mas algum momento da escola ele precisou de reforço escolar? Precisou. Ano passado ele precisou e a gente colocou num reforço de aula de matemática e foi muito bom. Aí deu aquele empurrão e depois ele caminhou sozinho. Então deu resultado? Deu muito resultado. Foi ótimo. Qual que é a importância da gente ter esse cuidado, né, do reforço escolar e quando que a gente descobre que o aluno precisa de fato do reforço? Muito legal. Muito legal, Lucas. Bom, o ensino personalizado e individualizado, como nós estávamos falando no primeiro bloco, ele atende às demandas, dado as circunstâncias do aluno. Então, nós conseguimos atender questões, dificuldades que a escola comum, no modelo atual, infelizmente não consegue atender, né? O professor, às vezes, nessas salas, ele pode até ter muita boa vontade, mas são muitos alunos com muitas dificuldades diferentes, né? Então, são circunstâncias familiares, históricas, facilidades, dificuldades, cada um ali com a sua individualidade. Então, é até bacana, porque no CRF, o nosso slogan é CRF, Educação Personalizada e Individualizada. E os pais até têm dúvidas, mas o personalizado não é igual ao individualizado? Não é a mesma coisa? E não é. O personalizado é quando a gente adapta, mas a gente pode adaptar no coletivo. E o individualizado é quando a gente pega, transfere essa adaptação com um olhar único para cada indivíduo, para cada aluno, para aquela criança. Raíris, eu estava pensando aqui, quando eu fiz reforço, eu lembro que eu tinha vergonha de contar para os meus amiguinhos, porque de alguma forma eu me sentia até burrinho perto deles, porque eles não precisavam e eu precisava do reforço. Como que vocês ajudam as crianças nessa questão da autoestima também, que até atrapalha no ensino e no estudo, né? É verdade. Que a gente fica se sentindo mal, acaba não aprendendo, porque está fechado naquele sentimento. Sim. Como que vocês fazem com isso? É tão legal lá no CRF, Lucas, porque um amiguinho indica o outro e eles gostam de estar no nosso ambiente. Acho que a primeira atitude, né, que nós, enquanto educadores, temos que tomar para receber esses alunos é o ambiente. Então, é tornar o ambiente muito agradável e muito propício para o aprendizado, né? A segunda coisa é o aluno perceber que ele está evoluindo muito, evoluindo talvez até mais do que as próprias expectativas. Então, quando o aluno chega com uma nota baixinha, que está infeliz, está triste, não está, né, confiante de si mesmo, e na próxima prova, na próxima atividade, avaliação, enfim, ele consegue uma melhora significativa, ele chama a atenção dos outros e ele fica mais seguro, mais confiante. Então, os resultados que o aluno consegue colher logo nos primeiros 15, 20 dias, eles são significativos e decisivos para que o aluno consiga entender que ali é uma ajuda necessária e que ele pode ir muito além. Alunos que vêm de reforço para a gente, Lucas, e no intervalo de tempo curto, às vezes de 6 meses, 1 ano, eles migram para o aprofundamento, que lá no CRF nós temos. Então, eles deixam de ser alunos de reforço e passam a ser alunos de aprofundamento. Isso é muito legal. Eu acho que agora vocês vão entender o porquê que a gente chamou a Raíris para ser nossa referência mesmo em educação aqui no programa. Vamos falar desse método que você criou baseado na sua vivência? Olha que interessante, vamos lá. Claro, Lucas. Bem legal, adoro explicar. Bom, nós temos as aulas, né, e as assessorias. Vamos falar das aulas primeiro. As aulas, elas podem ser de embasamento, reforço ou aprofundamento. O embasamento é quando o aluno ele chega
com problemas em conteúdos retroativos. Isso é muito comum nos alunos de pandemia. Então, o aluno está hoje no primeiro, segundo ano do ensino médio, mas no sexto, sétimo ano foi pandemia. Ele foi passando de ano escolar, porém, conteúdos de base ficaram sem ser vistos com atenção devida. Então, enquanto ele está no primeiro e segundo ano do ensino médio, nós abordamos os conteúdos do fundamental. Isso faz toda a diferença, né? 100%, 100%, imagino. porque eu falo que o ensino, ele é um condomínio de apartamentos, né? Sem uma base bem sólida, o sétimo, nono andar, ele vai desabar, né? Sim, com certeza. O reforço é o que nós já falamos aqui, né? Então, é o acompanhamento junto com a escola, nós vemos os mesmos assuntos. E o aprofundamento são para aqueles alunos que têm tempo e que já têm tanto conhecimento de base que a escola já está até sendo desinteressante e a gente aprofunda, prepara para vestibulares seriados, mesmo, instiga o aprendizado com experimentos, aulas bem diferentes, não daquela tradicional ali sentadinho do professor. Então, muitos alunos já chegam com a gente no aprofundamento ou saem do reforço e vão para o aprofundamento. Isso dá uma satisfação imensa. Olha, eu não sei quantos alunos já passaram por você, deve ter sido centenas, milhares, né? Mas vamos pensar, num grosso modo, o que mais chama a sua atenção em comum deles em relação às dificuldades que você percebe desse aluno? Certo, perfeito. Lucas, para voltar às aulas, acho que essa é a principal pergunta, a mais importante, né? É a falta de organização, do estabelecimento da rotina e da organização. Então, às vezes, o problema, Lucas, não é a matemática, não é a física, não é as ciências. O problema é que o aluno ele não sabe priorizar, ele não tem maturidade para fazer uma boa gestão de tempo, para ver os assuntos que são mais importantes e determinar o tempo de estudo para aquele assunto. Então, essa falta de organização, de priorização, ajuda mesmo, né, de um profissional para auxiliá-lo nisso, que é o trabalho das assessorias, é super importante. Esse, com certeza, é o maior problema do estudante atual. E é interessante que isso acaba sobrando para os pais, né? E muitas vezes os pais estão perdidos, né? Sim. Não, porque você vai tentar ajudar o seu filho em alguma tarefa, tem coisa que a gente não lembra. Gente, pelo amor de Deus, assim, mas eu aprendi isso, a gente até duvida que aprendeu, porque não lembra, né? Então, aí, e também quanto mais organizar, porque não entende como que é a dinâmica da escola, que às vezes tem uma tarefa ali, né, de lição de casa, que a gente já conversa sobre lição de casa também, que às vezes dá dor de cabeça para pai e mãe, né, para colocar a criança para fazer, e acaba dificultando também isso, né? Vamos pensar um pouquinho mais sobre nessa questão do seu método. Como que você percebe a resposta? Quanto tempo uma criança que vai levando esse método que você tem, começa a responder, tanto na visão dos pais, mas mais para a escola perceber isso também? Legal, Lucas, de 4 a 6 semanas. Então, aplicando a nossa metodologia nas aulas individuais, com as assessorias, que é toda essa organização da rotina, esse acompanhamento estratégico de estudos, o aluno ele consegue já ter um resultado bem efetivo de 4 a 6 semanas. O papel dos pais é extremamente importante, né? Nós falamos que a gente enche o saco, no bom sentido, dos pais, né? Mas nós temos uma comunicação muito assídua com os pais. Então, eles estão cientes de toda a rotina que nós montamos para o aluno. Então, não é só o aluno que sabe aquilo que ele precisa fazer, o pai também. E aí, o pai, ele tem acesso a essa rotina para ajudar o filho, quando este está em casa, a concretizar, a colocar em prática. Gente, sensacional, hein? Então, não é só a criança que sai no benefício, o pai também. Com certeza, o que pai demais. também. Olha, para você conhecer um pouquinho mais do trabalho da Raíris e de toda a equipe dela, tem um Instagram. A gente está indicando o Instagram para vocês, que lá tem todos os contatos também, tá bom? São mais de 500 alunos atendidos, olha que bacana. Curso.rairisfaet. O Faet tem 2 T's, tá vendo aí? Lá ela tem bastante vídeo explicando para vocês. Meninada que vai fazer o Enem ou vestibular também, tem muito conteúdo. Se a gente conseguir hoje mesmo, a gente já traz isso para você, tá bom? Quero lembrar para você que participar com a gente ao vivo, mandando perguntinhas ou fotinhos das suas crianças. Eu quero muito ver, viu? Você pode concorrer um par de convites do Cinemark, tá bom? Só que você precisa colocar hashtag falando nisso. Colocando isso tudo juntinho, com a sua pergunta ou fotinho, algum comentário também de alguma dificuldade que você percebe na criança da sua casa, pode mandar que a Raíris vai comentar com vocês. Vou dar um pouquinho o assunto aqui, porque cada vez mais adultos sofrem com algum tipo de dor que dura mais tempo que o normal, seja na coluna, no joelho, nos ombros ou em tudo também, que são as dores crônicas. Na reportagem agora a gente vai entender por que é importante não ignorar essas dores.
Mais de 30 anos sentindo dor todos os dias, resultado de um tipo de artrite que começou a se manifestar na infância e demorou para ser tratada. Eu tinha 34 pontos de articulações com inflamação. Todos os dias eu levanto com rigidez e levanto com as articulações travadas até, eu costumo brincar que eu começo a pegar no tranco depois de um tempo. Os medicamentos para a doença autoimune avançaram ao longo dos anos, mas foi só recentemente que a vida dela melhorou. Foi quando começou a fazer exercícios. Eu tenho 34 anos de diagnóstico e nesses meus 30 anos nunca me orientaram da importância da atividade física. Um estudo científico norte-americano mostrou que, em 4 anos, a incidência de dores crônicas em adultos subiu de 20% para 24% nos Estados Unidos. Crescimento atribuído a fatores sociais e efeitos da pandemia da Covid, como aumento do sedentarismo. Dor crônica é toda dor que persiste por mais de 3 meses. No Brasil, 37% dos adultos com mais de 50 anos sofrem com esse quadro, de acordo com o Ministério da Saúde. Segundo os médicos, é importante não negligenciar as dores e buscar logo um tratamento. Há uma dorzinha aqui e você não vai procurar um diagnóstico. Você acaba perdendo muitas vezes o tempo ideal para o tratamento mais assertivo. As dores mais comuns são na região lombar, nos joelhos e nos ombros. Depois vêm as dores de cabeça e na cervical. Para todas, uma prescrição comum: dieta saudável e exercício físico. Existe uma crença de que, olha, eu tenho dor, então a melhor coisa é ficar quietinho. Na verdade, é exatamente o contrário. Assim que a sua dor permitir, tem que sair da cama e tem que mexer o corpo. Olha só, hoje Raíris vai trazer... Na verdade, Raíris não, a Rayane. Quase parecido. Tá desculpado porque tá Não parecido. é, minha amiga, que você estava falando, tentei disfarçar. Ela vai falar coisa em inglês. Eu tava porque tentando. Hoje as fofocas vai ser tudo em inglês. Eu ia falar assim, tô toda americanizada, entendeu? É. Aí não deu tempo de The falar book is isso. on the table. The book is on the table. É esse o assunto de hoje. Hello, Lucas. Hello! Hoje, gente, vamos falar só de assunto inglês. É o que tá bombando na web, é claro que a gente traz aqui pra você. Agora Ai, sim, meu boa Deus. tarde. Boa tarde, Boa menina. tarde, pessoal de casa. Hoje eu vou falar da protagonista da Barraca do Beijo, a Joy King. Ela acabou divulgando aí nas redes sociais que se queimou após fazer uma alimentação, tava na cozinha. Esse é o depois da cozinha, viu, gente? Ela falou que tentou ali fazer uma cebola frita e acabou na hora de colocar a cebola, a gordura levantou e foi pro lado dela. É muito sério isso. E é né? muito sério, muito É. preocupante. Ela queimou não só o rosto, ali perto, próximo à boca, como a gente tá vendo na imagem, mas também no pescoço. E aí ela mandou pra mãe dela e falou assim, tá vendo, mãe? É por isso que eu não gosto de cozinhar. É, porque também vai fazer logo a fritura, Sim, né? Ela podia ter gente. começado com outras coisas, passando, sei lá, passa um requeijão no pão, aí come, né? Sim, ela Vai aos poucos, minha Aos amiga. poucos, não vai tenta no ovo frito primeiro, se não der o certo ovo. aí vai... Faz o tentando. cozido que é mais seguro, né? Não- Vamos dar um curso de culinária pra você que tá iniciando na cozinha. Faça o ovo cozido. Mas se esse não der negócio de certo- óleo é muito sério, né, Sim. amiga? Quem não sabe usar... Por exemplo, eu não sei fazer fritura. Não sei, porque eu não tenho hábito. Então, eu não tenho nem coragem de fazer fritura em casa. E é muito preocupante também, principalmente quando você vai fazer, tomar cuidado sempre com a barriga ali próximo do quando fogão, espirrar. né? Geralmente espirrar, às vezes bater, encostar, virar a vasilha de óleo. Isso é muito preocupante. Essa é a atriz, a Joy King. bonita ela, Ela né? é da trilogia da Barraca do Beijo, Ah, é famosíssima, gente. verdade. Ele ficou, é da Netflix, né? Isso. É. É a sequência, né, dos É, filmes. e eu gosto dela, eu acho também ela uma acho. excelente atriz. Mas logo passa, né? Acho que ela vai passar Passa. pomadinha, né? Queimadura, daqui a pouquinho ela já está pronta para outra. Vamos aí no ovo cozido, que é mais seguro. Por viu? favor, tá? E agora a gente vai falar de um outro caso, também americano, que tá dando o que falar aí. Foi a prisão do ator que protagonizou Superman, a série Smallville. Esse ator, Tom Nossa, ele é Welling. super conhecido. Sim. Ele é o Superman da minha época, vou falar desse jeito. Da que eu minha acho que- época também. Também? É, então assim, já estamos entregando as idades aqui, mas ele é o Superman da minha época. Nossa! Todo mundo tinha um crush no Superman, viu, Ele foi gente? preso? Foi preso, Lucas. Tava dirigindo embriagado, Ai, alcoolizado. pelo amor de com Deus. o que é permitido, né? Então ele fez a série do Smallville. Depois, com o tempo afastado, voltou, fez Lucifer também, que é uma série da Netflix ele fez? nova. Eu não sabia. Ele fez um policial. E agora ele acabou sendo preso aí. É o que tá bombando na web, todo mundo falando da prisão dele. Infelizmente, não deu certo pro Superman. É, que péssimo exemplo, Sim, né? não pode, Porque né, não gente? pode, né? Que absurdo. Um cara tão inteligente. Bebia
vida e direção não combinam nunca. Não, é estupidez fazer isso, né? É muito sério, é um assunto que a gente não pode nem brincar. Sim. Porque, infelizmente, pessoas morrem por causa dessa Tem que estupidez tomar de uma muito pessoa. cuidado. Principalmente, você tem que tomar cuidado. E principalmente tomar cuidado se você também é uma pessoa pública. Ainda mais cuidado, porque você mostra para as pessoas e você influencia outras. Né? É verdade. Então, é muito cuidadoso. Uma pessoa como ele, sim, né? Olha, hoje foi The Books on the Table total, hein? Hello, Só embora. pessoas de fora, né? Estrangeiros. Hoje eu tô me sentindo americanizada com esses cocos de cabelo aqui. Já me chamaram de Kardashian ali Tá- fora. Ai, parece Porque tá mesmo. bem esticado, né? E eu falei, então pronto, é hoje que vai ser, gente. Raiane Brancati, muito obrigado, minha Obrigada, amiga. Boa até tarde amanhã. pra você, viu? A gente já volta no próximo bloco respondendo as suas perguntinhas. Não sai daí. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A rádio que é referência em Estamos de volta. 1h35, Campos do Jordão, 21 graus neste momento, sem previsão de chuva para hoje, tá? Máxima de 21 para o dia de hoje. Aliás, para os próximos dias, tempo bem fechado também e instável. Um beijo para você da Serra que curte o nosso programa. Vamos combinar que a nossa casa é um dos nossos bens mais importantes. E ninguém quer passar apuros com a casa, não é verdade? Então hoje a Lucimara da Bock Sistemas, ela destaca para a gente quais são as vantagens de ter em casa um sistema de monitoramento completo. Olá, eu sou a Lucimara Anselmo, diretora da Bock Sistemas Portaria Remota, e hoje eu vou falar para você qual é a importância de você ter um sistema de monitoramento na sua casa. Pode não parecer, mas ter um sistema de monitoramento em casa te ajuda de diversas maneiras. E uma das maneiras que te ajuda é de evitar que alguém mexa nas coisas que você tem aí. Além de também evitar que aquele pai com Alzheimer ou aquela criança próximo de uma piscina corra algum risco, algum acidente. Mas você sabe como funciona o sistema de monitoramento? Bom, o sistema de monitoramento da Bock Sistemas funciona desse jeito. Instalamos uma série de sensores nas portas e janelas, instalamos sensores de presença e instalamos uma central de alarmes. Esse sistema todo interligado, ele vai levar sinais ou para um aplicativo, que pode ser o seu aplicativo, ou ele vai levar para uma base de atendimento, uma base de monitoramento, onde alguém vai fazer o acionamento quando necessário. Tem também, nesse mesmo kit, câmera. Por quê? Pode ter um acionamento inadvertido, né? Pois é, passou de repente um pet na frente do sensor de presença, disparou o alarme. Isso não pode acontecer. Então, por isso nós colocamos câmeras. Essas câmeras destinadas para esses locais, principalmente esses locais perimetrais, né, portões de veículos, portões de pedestres. E essas câmeras, elas vão entregar para a gente se foi sim um sinal inadvertido ou se de fato está acontecendo algum tipo de invasão. E sabe o que acontece depois disso? Nós entramos em contato com a força policial para poder correr e ver o que pode ser feito com relação à invasão.
e, obviamente, a gente também entra em contato com as pessoas responsáveis por aquela residência. E se você gostou dessas dicas, mas quer ver outras dicas, eu vou deixar para você aqui o @ da Box Sistemas, para você entrar em contato com a gente, ver as dicas que a gente pode dar para o seu lar. E semana que vem eu tô aqui de volta com mais dicas de segurança. Um beijo, um abraço para a Lucimar e toda a equipe da Box Sistemas, porque é tão interessante, né, gente, como ela traz para a gente coisas que a gente nem imagina da tecnologia, que podem trazer segurança, tranquilidade. Ela já comentou sobre crianças que ficam em casa muitas vezes, os pais conseguem com o celular acompanhar a tarde da criança, até para ver se está estudando ou não, fazendo dever de casa, tem a ver com o assunto de hoje. Agora a gente vai para o resultado da nossa enquete do dia. Bussolani, qual que foi a respostinha aí que teve mais porcentagem? Meu amigo San Severino, o pessoal de casa participou dessa enquete de hoje no Falando Nisso, respondendo a seguinte pergunta: sua criança ou adolescente tem dificuldade nos estudos? Chegou a hora da gente ver o resultado. 75% das pessoas dizem que sim, hein, Lucas? Acho que é um número que preocupa, né? A gente vê esse número alto, até entende a necessidade de receber aqui no estúdio a educadora Raíris Faet, que ela está respondendo perguntinhas para ajudar a gente a alinhar. Você vê que número alto? É muito alto, né? Então a gente precisa realmente fazer alguma coisa pelos nossos filhos, netos, nossas crianças, né? Tem outra perguntinha para você direto do Açaí junto com o Gustavo. Estou aqui com a Regina fazendo suas comprinhas no Açaí Colinas. Regina, você era uma boa aluna na época da escola? Eu era dentro dos padrões. Tirava boas notas? Tirava. Legal. Mas nunca fui CDF. Mas você era muito ansiosa ou não? Eu acho que não é bem ansiedade, eu acho que é falta de maturidade, né, também, né? Porque quando você é jovem é diferente, né? A maturidade é outra, o compromisso também é outro, né? E o ensino também mudou muito da minha época para cá, né? Então hoje eu acho que o ensino oferece muito mais que na minha época, mesmo estudando em colégio particular, eu acho. E hoje em dia também, questão de vestibulares e tudo mais, os alunos vestibulandos ficam muito nervosos, ansiosos. Qual que é a importância da gente ter um ensino individualizado, personalizado, para ajudar esses alunos? Excelente. Perfeito, muito legal. O aluno ele se sente amparado, né? Ele não se sente perdido. Ele sabe com quem pode contar, quando pode contar, e ele tem toda uma estrutura, né? De planejamento, de rotina, do que estudar, de como estudar, principalmente, né? Aí que entra bastante a metodologia do CRF, de como estudar, por onde. Então, a ansiedade, ela é muito fruto da imaginação, né? Então, o aluno, ele imagina muito, mas ele consegue realizar pouco. Então, quando ele tem todo um passo a passo, uma pessoa para segurar a mãozinha dele e trilhar toda a jornada da aprovação, né, até ele passar no vestibular e tudo mais, é super importante. Pensar um pouquinho sobre essa questão do vestibular mesmo, no maior erro que os estudantes acabam cometendo, nessa questão do planejamento, porque eu vi que é muito importante. Legal. Qual que você enxerga que seja o maior erro? Legal. E até casado com a questão da ansiedade, tá, Lucas? Tá. É fazer planejamentos irreais. Então, o aluno, ele tem 7 horinhas, 5 horinhas para estudar. E nessas 5 horinhas, ele quer se organizar a fazer o mundo inteiro. Sim. Resolver o mundo naquelas 5 horinhas de estudo que ele tem. E aí, no final do dia, ele não consegue cumprir nem 20% do que ele se propôs, e aí vem a frustração. A realização é diferente do planejado, causa também o quê? A ansiedade, né? Então, ter uma ajuda profissional para conseguir conduzir esses passos da maneira correta, da maneira eficaz e de uma maneira realizável, né? Para que o aluno termine o dia dele, nossa, que bacana, consegui cumprir tudo que eu planejei, tudo que eu tinha que estudar. Isso é muito bom. Isso, o somatório de cada dia, né, com essas pequenas realizações, é que vai fazer com que a aprovação chegue. É que nem a gente quando quer emagrecer e fica assim, vou perder 10 quilos em 2 semanas. Perfeito. Chega o final da segunda semana, a gente está chorando, por quê? Não perdeu nem 5. Então tem que ir devagar, né, gente? E ter esse planejamento real, uma coisa que seja possível acontecer. Exato. Muito legal. Pensar um pouquinho também nessa questão do vestibular e também na questão dos pais, né? A gente sabe a presença do pai e da mãe ali naquele momento de ansiedade para o aluno, é muito importante ter ali a presença. Como os pais não pioram essa ansiedade? Não criam pressões que a criança ou adolescente já está sofrendo, mais ainda. Legal. Tem pais, Lucas, que acham que eles são os vestibulandos,
que é legal participar, né, ser o apoio, mas entender que a rotina, o dia a dia é do filho e não do pai. Sim. Então, alguns pais querem muito ajudar, fazendo inscrições em vestibular, pagando os boletos, vendo notícia, todo dia ver uma notícia em relação ao vestibular e passar tudo isso para o filho, isso causa ansiedade. Causa ansiedade e inverte a responsabilidade, porque essa responsabilidade também faz parte do filho, né? Às vezes tem um edital de algum vestibular que foi lançado e tudo mais, e o filho não quer fazer, mas aí o pai fica lá, ó, buzinando. Ah, mas eu li, mas o tio falou, mas no grupo do prédio me falaram que fulaninho fez esse vestibular e que era uma prova muito legal, de uma faculdade super importante, né? E o aluno, nessas circunstâncias, ele já se cobra, já tem essa carga, né? De ir para frente, do progresso, já tem a comparação com os amiguinhos, né? Já tem a questão de você dar orgulho para o seu pai, todos os adolescentes pensam sobre isso. E aí, quando o pai está muito próximo e não dá esse espaço, né, e que às vezes quer nessa ânsia, querer fazer tudo pelo filho, isso acaba sendo muito prejudicial. Uma coisa é apoiar, né, ser o amparo, ser uma âncora ali nesses momentos difíceis. Outra coisa é invadir o momento do filho. Sufoca a criança, né, exato. o adolescente, aí piora mesmo. Isso. Bom, a gente está vendo aqui um pouquinho de todo o conhecimento que a Raíris tem para oferecer para você em casa, para ajudar a cuidar da sua criança na educação, para desenvolver muito bem, na adolescente também, na hora de fazer o Enem ou o vestibular. Vou passar aqui o Instagram, curso.rairisfaete. Tá vendo aí para vocês? Está escrito embaixo também, para você conhecer um pouquinho mais do trabalho da Raíris, entender como ela, como professora, criou e desenvolveu um método muito interessante para ajudar realmente a criança, o adolescente, deslanchar nos estudos, tá bom? Pode seguir, lá tem bastante material para você entender. Acrescentar aqui o Gabriel Campoy na nossa conversa, trazendo um dos destaques do jornalismo pela Band Vale FM. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, convidado também do Falando Nisso, a todo telespectador junto com a gente. Lucas, o destaque que a gente traz hoje aqui da Rádio Band Vale FM é em relação ao calor, mais especificamente em relação ao ar-condicionado. Quem é que não está usando o ar-condicionado nesse calorão que está atingindo a nossa região, na verdade, atingindo todo o Brasil neste começo de ano, né? Um forte calor. E o ar-condicionado é a forma que a gente tem encontrado de tentar amenizar um pouquinho essas altas temperaturas no nosso dia a dia, principalmente a gente que trabalha dentro do escritório, para quem trabalha em home office, precisou comprar o ar-condicionado, utiliza o ar-condicionado nos meios de trabalho. Tenho, inclusive, aqui comigo um dado da Associação Nacional de Fabricantes que fala que mais de 6 milhões de aparelhos de ar-condicionado foram produzidos em 2024 e isso representa, em relação ao ano anterior, um aumento de 83%. É muita coisa de fato. Nós falamos, no entanto, com uma especialista em economia para falar a respeito sobre como economizar também no ar-condicionado, já que o ar-condicionado gasta muita energia também se a gente ficar usando ele de uma forma descabida, né? Mas não dá para fugir do ar-condicionado também nesse calorzão. A especialista falou com a gente em alguns pontos. Olha só, utilizar o ar-condicionado, acima dos 23 graus é um dos pontos. Deixar o ar ligado sempre no modo noturno ao dormir. Esse modo noturno é o modo que você coloca o ar-condicionado, você dorme, acorda e o ar-condicionado já está desligado, porque ele automaticamente entende que o período noturno se encerrou, né? Isso, para quem tem essa funcionalidade no aparelho, ele é muito boa também, diz a especialista, para se economizar na energia do ar-condicionado. E claro, essa é essencial, acho que todo pai, toda mãe, para quem tem familiares, né, com ar-condicionado, já passou por essa recomendação. Feche as portas do ambiente em que está o ar-condicionado ligado para não deixar o calor entrar. Essas dicas são valiosas para poder curtir o calor com o ar-condicionado para refrescar o ambiente e, claro, também não dar aquele peso nas contas no final do mês. Lucas, volto com você. Muito importante, meu amigo. Estava conversando com a nossa convidada aqui, a Raíris, e ela falou que lá na escola dela, o pessoal faz o curso, todas as salas têm que ter ar-condicionado, porque até irritar a criança, o calor pode irritar e atrapalhar o aprendizado. É interessante isso, né? Então a gente realmente precisa usar, mas como você falou, da maneira correta para economizar e não gastar tanto dinheiro assim com a energia. Boa tarde, bom trabalho para você, meu amigo. A gente vai rapidinho para o intervalo, já volta com a sua participação, suas perguntinhas também, não sai daí.
Não importa se você está na... Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está... Você sabia que ataques cardíacos podem ser prevenidos? Evite surpresas, faça seu check-up na Cardiocentro. Contamos com uma equipe... Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos... Estamos de volta, que delícia a gente conversar com vocês. As participações que estão chegando neste bloco, a gente já traz para vocês. Então, obrigado. Falando sobre educação, volta às aulas, muitas vezes, pai, mãe, avó, tio, a gente fica perdido, né? Como ajudar as crianças a se engajarem no estudo e até entenderem um pouquinho mais como que ela pode aprender de maneira melhor. Porque às vezes a criança até quer, mas sozinha ela não consegue. Então a Raíra está aqui, ela que é educadora, tem um trabalho incrível. Vou reforçar para vocês o Instagram da Raíris. Para quem está pedindo para a gente aqui no nosso WhatsApp, vou colocar na tela então, curso.rairisfaete. Pode colocar lá então para você procurar, que vale a pena você conhecer um pouquinho mais do trabalho do CRF, Educação Personalizada e Individualizada, porque muitas vezes as crianças precisam de um reforço, de uma ajuda mesmo, personalizada, individualizada, cada criança de um jeito. E cada dia mais a gente tem aprendido isso, né? Até nos nossos relacionamentos, no dia a dia, a gente tem que tratar pessoas diferentes da outra. Por que não no estudo a gente não vai fazer isso com as nossas crianças, né? Por isso que foi legal trazer a Raíris aqui. Agora tem perguntinhas do pessoal de casa. Você que mandou sua perguntinha para o 12 997 167989, colocou hashtag falando nisso, tudo juntinho, vai concorrer um par de convites para o Cinemark, tá bom? Vamos lá, Bostolani, qual que é a primeira perguntinha que a gente tem nesse bloco? Lucas, a primeira participação é do Claudemir, e na verdade é um comentário, ele disse que hoje é aniversário dele. Aê! Parabéns, Claudemir! Deus abençoe muito, viu, meu amigo? Que bom e que privilégio ter a sua companhia nesse dia tão importante para você. Eu fico muito feliz e agradecido em saber disso. Um beijo para você. Próximo comentário, anônimo. A pessoa não quis se identificar. Ótimo, e deu seu relato. No caso, falo por mim. Sempre tive problemas em estudos, nas horas das tarefas de casas e em sala eu ia bem. Na hora da prova eu sempre tirava notas baixas. Até cheguei a ir em um psicólogo educacional, mas não ajudou. Sempre me matei de estudar para não acontecer isso e sempre tinha as notas baixas. Ficava muito decepcionada comigo mesmo e sempre soube que não era inteligente o bastante. Você vê que triste, porque muito a pessoa falar isso, que não era inteligente o bastante, é muito forte. Não sei quem é você, mas isso não é verdade. É uma verdade que você criou para si, mas não é real. Às vezes é uma questão de algum educador ver com carinho ali, né? Exato. Por que acontece essa falha? Né, na hora da prova. Muito triste, né, esse comentário. Com certeza ela não é uma pessoa que tem problemas aí cognitivos e, poxa, a autoestima tão baixa, né? Mas acho que faltou nessa trajetória educacional um olhar individualizado, sim, né? Que ajudasse a esboçar estratégias de aprendizagem, esse planejamento, essa rotina do que estudar, do como estudar e mais ainda de um professor para sentar ali do ladinho, né, dessa pessoa. E realmente a ajudasse nas suas dificuldades com muita paciência. Eu acho que a questão do ensino individualizado é essa. A gente vai no ritmo do aluno. A gente não impõe um ritmo que aquele aluno ainda não é capaz de absorver, né? Então, ter esse olhar carinhoso, esse olhar atencioso, com paciência no ritmo do aluno, com certeza, infelizmente, fez diferença no aprendizado dessa pessoa. Sinto muito sério. A gente sente muito mesmo. Mas tenta tirar isso de você, do seu pensamento, tá bom? Não existe isso não, tá, minha querida? Vamos lá, próxima participação, por favor, Gustavo. Participação da Lúcia. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. Meu netinho ainda tá de férias aqui em casa. Sábado volta para São Paulo e segunda volta às aulas. Que gracinha. Ele tá no celular, não tô entendendo o que ele tá fazendo. Agora ele tá no celular e nós na TV tá você ali, Lucas. Um beijo para você, viu? Que legal, né, Lúcia? Amei essa foto. Um beijo para você também. Que delícia ter vocês aqui. Próxima participação da Fabiana Santos. Ela disse: olá, ótima tarde. Vejo que o uso das telas pode prejudicar na concentração e atenção nos estudos.
E aí, a Fabi fez um comentário. Na sua experiência, o que você tem percebido? Não, com certeza, Lucas. A exposição a telas aí a longo prazo, né, ela prejudica muito a atenção, a concentração, o foco do aluno. E é muito difícil depois transformar, porque a tela tem muitos estímulos, né? Só que o material, o livro, o caderno, ele não tem a mesma quantidade de estímulos. E aí é muito difícil o aluno conseguir se satisfazer ali com as letrinhas negras, pretinhas, com a página creme do livro, né, do caderno, a página branca com as linhas ali. Isso não tem um estímulo, né? E as telas, elas estão o tempo todo sendo o aluno, né, sendo hiperestimulado. Então, ter o equilíbrio, né? Muitos sistemas de ensino têm um material digital, eu acho que já para ajudar, né, nesse quesito. Mas na rotina de estudos desse aluno, incluir ali o livro, incluir o caderno, que entre aspas é sem graça, mas o cérebro precisa fazer esse shift, né? É interessante o que você falou, né? Não tem como a gente comparar Não a página tem. de um livro com a tela de um celular. Não tem. O que a gente vai olhar, gente? Com certeza vai ser a tela do celular. E com a criança vai ser a mesma coisa. Exato. E se a gente tem isso como padrão, como que a gente vai gostar disso? Perfeito. É complicado mesmo. Perfeito. Vamos para a próxima participação. Da Heloísa. Boa tarde. Aqui em casa o meu mais velho não tem dificuldade na aprendizagem, já a minha mais nova tem dificuldade sim, mas cuidamos bem de perto e a escola é bem parceira também. Muito legal você trazer isso pra gente, Heloísa, porque dentro de casa pode acontecer essa situação. E às vezes até a criança que não tem tanta facilidade se sente triste e prejudicada, né? É algo a mais para ser atentado, mas ela está fazendo certinho, né? Super. Já buscou uma ajuda personalizada. Legal, com certeza. E a escola também, né, oferecer essa parceria, como a gente disse, é super importante, escola-família. Perfeito. Vamos lá, tem uma fotinho aí, é isso? Gostei de ver. A Elizabeth mandou a fotinha do Theo. Ah, que o gracinha. Theo é o netinho de 6 anos, diz que é a paixão dela. Mandou parabéns pelo programa. Obrigado, minha querida. A gente fica muito feliz de você ter mandado a fotinha. A gente fica bem feliz mesmo, se sente honrado. O Glauco de São José dos Campos. Boa tarde, Lucas. Como direcionar as rotinas das crianças e equilibrar direitos e deveres delas? É o papel dos pais na educação? Falar de lição de casa também, Glauco, bem lembrado. Legal, né? Com certeza, né? O papel dos pais. No nosso caso, os pais do CRF já têm esse planejamento, né? Para poder aplicar junto com as crianças em casa. Porém, os combinados que nós falamos no início do programa, né? Os combinados entre as responsabilidades, o dever e o tempo de distração, o tempo de brincar. Isso precisa ser bem estabelecido. Perfeito. Acho que dá tempo de mostrar essa fotinho, pelo menos, que o Maurício mandou. Maurício mandou fotinho da neta dele. Minha neta é bem inteligente. Falou que não deveria existir férias escolares. Depois ele manda um relato, né? Vi uma reportagem que o nível de suicídio entre os jovens na Coreia do Sul subiu pela exigência por notas altas para se darem bem na vida. Como tratar essa perspectiva para que os suicídios não ocorram? A gente tem um minutinho para responder essa pergunta, né? Essa pressão, realmente, ela não ajuda em nada. Em nada. E ela é cultural, né? A questão mesmo do país, da Coreia do Sul, né? Ele tem essa tradição em pressionar muitos estudantes pré-vestibulandos e também tem uma situação econômica por trás disso, né? Que muitas grandes empresas educacionais lucram com isso, infelizmente. Entendi. Você vê, o buraco é mais baixo, viu? Vamos fazer o sorteio para você que mandou perguntinha para a gente ao vivo. Não conseguimos responder todas, mas obrigado. Você que mandou com o hashtag falando nisso, vai agora então concorrer um par de convites do Cinemark. Vamos entender quem é, Gustavo. Chegou a hora de saber o ganhador ou ganhadora do par de ingressos para o Cinemark. Vamos ver a Cláudia. Aê! Parabéns, Cláudia. Parabéns, Cláudia. Que legal, viu? Obrigado pela participação de todos e pelo carinho também. São palavras lindas que a gente recebe aqui e agradece. Vou reforçar rapidinho aqui, ó. Curso.rairesfaete. Para você seguir, levar o seu filho, sua filha, seu neto, para trazer para ele a educação que ele merece, tá bom? Vale muito a pena. Seja bem-vindo ao programa aqui com a gente. Muito obrigada, Lucas. Foi um prazer participar e compartilhar tantas boas dicas agora nesse período oportuno, né? Que é o Volta às Aulas. A gente agradece. Viu? Amanhã tem um assunto legal para você no programa. Olá a todos. Aqui é o João Lorenzini, sou médico psiquiatra e eu vou estar nessa quinta-feira no programa Falando Nisso, para a gente conversar um pouco sobre saúde mental. Espero vocês lá. Necessário, viu? Tudo a ver com o assunto de hoje e com a nossa vida também. Beijos fortes para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.